Olá, boa tarde. Seja mais uma vez bem-vindo à nossa reflexão semanal. Dessa vez nós recebemos o nosso queridíssimo Marcelo Dias, diretamente lá de Londrina, para nos falar sobre os trabalhadores de última hora. Marcelo, seja muito bem-vindo, é com muita alegria, com muita satisfação e com muita gratidão que nós o recebemos aqui hoje. Antes de nós passarmos a palavra a Bom dia, você, boa tarde, obrigado. Antes de passarmos a palavra a você, eu gostaria de convidar a todos a fazer a nossa oração de abertura, convidando a todos a levar o nosso pensamento a Deus, e agradecer e louvar. Louvado seja Deus, sua infinita misericórdia, bondade, compaixão. Obrigado, Pai de amor, pelo dom da vida. Obrigado pelo nosso livre-arbítrio, pela bênção da reencarnação. Obrigado pelas experiências que passamos, atravessamos todos os dias, para que possamos desenvolver aquilo que um dia serão as virtudes que precisamos desenvolver. Nós agradecemos aos nossos benfeitores que estão conosco aqui, nossos irmãos que estão conosco assistindo pelo Facebook, aqueles que assistiram pelo YouTube, e aqueles também nossos irmãos desencarnados que participam conosco desse estudo. Agradecemos aos nossos guias espirituais pelo seu compromisso de longo prazo e pedimos a todos os nossos benfeitores que nos assistam nesse momento e que nós possamos produzir o melhor produto para nós mesmos nessa reflexão. Graças a Deus. Bom, mais uma vez, Marcelo, Nossa Senhora, é muita alegria estar com você aqui hoje. Recebê-lo depois de tanto tempo, né, que nós tivemos nosso último contato pessoal ou até virtual mesmo. E nós gostaríamos de agradecer mais uma vez a sua presença, a sua disponibilidade, a sua generosidade. E eu não vou enrolar muito, não. Eu vou passar a palavra para você. E fique à vontade para desenvolver a sua reflexão, Marcelo. Muito obrigado. Então, boa tarde a todos, ou bom dia a todos também. Para mim é uma alegria maior ainda, né? E primeiro agradecer o convite, né, da Daniela, do Alexandre, e cumprimentar todos os trabalhadores, os que me ouvem também, né, do Swindon Spiritist Society. E para mim é uma alegria muito grande poder falar de novo, e ao mesmo tempo relembrar os momentos que eu vivi aí na Inglaterra, e a vontade de estarmos mais próximos, né, fisicamente. Por enquanto ainda é difícil, né, em razão da pandemia, mas logo, logo nós vamos estar juntos e podermos ficarmos felizes de novo, né? A Beth ali já está entrando, também cumprimento todos. Então é o seguinte, meus amigos, hoje nós vamos fazer algumas reflexões desse tema que é muito importante para todos nós espíritas, que é o tema Trabalhadores da Última Hora, que foi tratado pelo codificador Allan Kardec, lá no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, esse capítulo ele tem muito a ver com esse momento de transição que nós estamos vivendo agora no nosso orbe, no nosso planeta. Os espíritos anunciam esse momento de transição, na verdade, desde Jesus, desde a vinda dele, que ele veio, né, trazer essa ideia de renovação espiritual, essa ideia de nos trazer um roteiro mais correto, né, para a nossa vivência, seja enquanto nós nos encontramos aqui, seja para o nosso roteiro espiritual. Mas com a vinda do Espiritismo, que essa fase de transição se tornou mais evidente, se tornou mais próxima de nós. É claro que nós ainda estamos no começo, né, de toda essa transição, de todo esse momento, e vários acontecimentos têm havido, e, enquanto isso, nós estamos procurando sempre descobrir um pouco mais de nós mesmos e desse roteiro espiritual que é, né, a nossa finalidade, né? Mas antes de... Eu vou trazer algumas ideias desse capítulo 20. É claro que o nosso tempo é um tempo de reflexão, né? Um tempo de abrir algumas ideias. Então, eu vou trazer alguns pensamentos, algumas ideias, mas antes de entrarmos nesse capítulo 20, nós temos que retroceder um pouquinho lá no Evangelho segundo o Espiritismo e irmos para o capítulo 17, que é aquele muitos os chamados, poucos os escolhidos, para nós entendermos verdadeiramente essa função que nos cabe a nós espíritas nesse momento, né? Então vamos recordar aquela parábola que Jesus ensinou do festim das bodas, né? Então Jesus disse lá que o reino dos céus é semelhante a, né? Ele iniciava as suas parábolas, os seus ensinamentos,
com essa formulação, né? Quase sempre, né? O reino dos céus é semelhante a. Ele vai contar a história, né, de uma festa de casamento, que houve uns convidados na festa de casamento, e que o Senhor, no dia do casamento, mandou alguns servos fazer um novo convite, relembrar dessa festa de casamento, desse festim de bodas. E houve alguns acontecimentos que ali fora de uma normalidade, porque alguns receberam os servos, mas não deram importância para o convite do casamento. Aí depois, outros foram para os seus negócios, para a sua casa de campo, e não foram ao casamento. Outros, mais agressivamente ainda, mataram os servos do Senhor. E, finalmente, então, houve uma mudança de comportamento desse senhor, e ele, então, acabou mostrando o seu lado de justiça, né? E disse assim, né? O rei enviou seus exércitos que exterminaram os assassinos e queimaram-lhe a cidade. E depois, então, logo na sequência, outros convidados foram chamados para o banquete de casamento. E esses convidados compareceram, o salão ficou repleto de pessoas, e o Senhor se aproximou de uma dessas pessoas e observou que essa pessoa não estava trajando aquela roupa, o traje nupcial. E disse, né, naquela frase bem marcante para todos nós, né? Amarra-lhe pés e mãos e lançai-o às trevas exteriores. Aí que haverá prantos e ranger de dentes. Resumidamente, né, com as minhas palavras, essa parábola de Jesus tão importante para nós. E nós podemos dividir essa parábola em duas partes. Então, a primeira parte, que é esse convite que é feito pelo Senhor, pelo rei, que primeiro o convite se dirigiu ao povo judeu, né? Logo na sequência, Kardec vai comentar essa fase histórica, essa compreensão histórica, religiosa dessa parábola tão importante para todos nós. Então, a mensagem de Deus foi feita primeiramente aos judeus da época, ao povo judeu, naquela ideia daquele povo que cultuava um Deus único, e que eles, pelo menos uma grande parte, acabou não ouvindo esse convite do Senhor, né? É claro que, como Jesus ele se dirigia a um povo ainda muito ignorante, no sentido de ignorante das coisas celestiais, ignorante do conhecimento celestial, então ele usava de uma palavra, de ideias mais impactantes para que a mensagem divina que ele era portador se fizesse penetrável nas grandes massas ali para onde ele se dirigia. Então ele usou essas expressões da época. E o povo judeu acabou não aproveitando na integralidade esses ensinamentos. E o Senhor, né, daí Deus enviou, né, os seus profetas para poder relembrar das palavras que foram esquecidas. Essa é uma simbologia dessa parábola do festim das bodas. E alguns realmente foram mortos e outros foram ignorados. Então, Deus enviou o próprio Jesus, que difundiu esse conhecimento de forma universal. Nós sabemos que o povo judeu da época não aceitou a tese de que haveria outros povos que receberiam a mensagem celeste. Eles se colocavam como, né, o povo escolhido de Deus, e só eles eram os detentores dessas verdades universais. Mas Jesus veio e quebrou esse paradigma, quebrou essa ideia e abriu as verdades universais para todos os povos da Terra, né? Talvez seja um dos pontos mais impactantes da mensagem de Jesus, essa universalidade desses ensinamentos para todos os povos da Terra. Então, essa é a primeira parte da parábola, né? Da difusão dos ensinamentos de Deus, dos seus profetas, é a vinda do próprio Cristo, como Espírito puro, para difundir a mensagem de amor e de aproximação espiritual. Mas tem essa segunda parte da parábola, que nos toca um pouco mais de perto hoje, que é a questão dessa veste nupcial, que Jesus menciona quando ele vai ensinar. E nós sabemos que essa veste nupcial a que Jesus se referiu, nada mais é do que um perispírito mais aperfeiçoado, é um perispírito mais iluminado com as verdades celestiais. Observem que, quando Jesus usou essa simbologia, ele foi bem enfático quando ele falou que essa pessoa que não trajava, né, essa roupa nupcial seria arrancada e jogada às trevas exteriores. E depois ele falou muitos os chamados, poucos os escolhidos. E aí ele faz essa ligação de que os chamados são muitos. Quais são os chamados? São aqueles que tiveram acesso às informações divinas. Esses são os chamados.
os que tiveram acesso às informações, ao conhecimento celestial. Qual é o conhecimento celestial hoje à luz da doutrina espírita que expandiu o evangelho? É o conhecimento da reencarnação, por exemplo, o conhecimento da imortalidade, o conhecimento da existência de um Deus de amor, que nos dá uma oportunidade para que nós possamos seguir o nosso caminho, o nosso roteiro espiritual, e ainda que nós caiamos nessa estrada, nós vamos nos levantando por meio da reencarnação. Que nós temos leis sublimes que governam os nossos destinos. Então, tudo isso é um conjunto de verdades celestiais e que o Espiritismo vem expandindo. Mas a entrega dessas verdades, a entrega desse conhecimento, seja por meio do cristianismo, dos ensinamentos contidos no Evangelho, sejam por meio do Espiritismo, que renova esses ensinamentos, expande esse conhecimento, a absorção disso depende de nós. A construção do traje nupcial depende de nós. A purificação do nosso perispírito por meio dessas ideias depende de nós. Por isso, muitos os chamados e poucos os escolhidos, porque são poucos os que fazem um bom uso desse conhecimento, dessa substância religiosa dos ensinamentos. Na expressão do Espírito Emmanuel, temos que conhecer essa substância religiosa da nossa existência. O conceito de religião foi profundamente modificado por Allan Kardec, pelos espíritos superiores. Até então, o conceito de religião era muito voltado para práticas exteriores, era muito voltado para uma realidade muito mística. Mas o Espiritismo colocou nos eixos esse conceito, dizendo que religião é uma vivência interna, é algo que está dentro da nossa consciência de espíritos imortais e que nos conecta com Deus, que nos conecta com o Criador. Esse é o conceito de religião. Para nós espíritos, religião não é só ir a um centro espírita, não é só ir a atividades espíritas. A religião é uma vivência de valores. É isso que vai nos dar realmente uma colocação espiritual mais significativa quando do nosso retorno ao plano espiritual. Aqui é um plano de provas e expiações, aqui é o plano do aprendizado. Para alguns é uma escola, o planeta Terra. Para outros é um hospital. Para outros é uma penitenciária, mas aqui é o momento do aprendizado e do conhecimento das leis divinas. Mas o grande propósito do final dessa parábola da veste nupcial é mostrar que, ainda que nós tivermos acesso ao conhecimento espírita cristão, mas se nós não introduzirmos no nosso psiquismo, não nos esforçarmos nisso, nós ainda estaremos engatinhando dentro das coisas espirituais. Sejamos chamados, mas talvez nós não seremos os escolhidos. Qual que é o sentido de escolhidos, espiritualmente falando, né? É o sentido de que nós estamos melhores, de que nós vamos retornar para o plano espiritual com conquistas espirituais que estão dentro de nós, aquelas que os ladrões não roubam, que as traças não roem, na linguagem do Cristo. Isso é uma construção dentro de nós. Isso é fundamental que nós saibamos. Dentro dessa ideia, Kardec vai nos advertir de que muitos vão ouvir a palavra divina, mas muitos vão praticá-la. Ele vai colocar que as seitas cristãs, todos os ramos do cristianismo, tiveram acesso a essas verdades, mas muitos poucos se debruçam sobre essas verdades. E dentre os que se debruçam, isso são palavras do codificador, poucos vão colocá-las em prática. Então, essa é uma advertência muito profunda do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse trabalho de autoconhecimento, esse trabalho de que nós estamos dentro de uma ideia de evolução, de progresso espiritual, é algo inadiável, para a nossa felicidade, no sentido mais profundo que nós temos que ter, E a outra ideia que está nesse capítulo é aquela de que muito se pedirá àquele que muito recebeu. Então, vocês observem que esses capítulos, esse 17 e o capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, eles são, na verdade, eles contêm uma profunda advertência para nós espíritas. A partir do momento que nós interpretemos esses dois capítulos com o olhar de trabalhadores espíritas, nós vamos percebendo que eles contêm, na verdade, advertências para nós. O codificador ele foi muito sábio na organização do Evangelho segundo o Espiritismo. E esses dois capítulos se prendem a essa necessidade
de advertência, né? É muito bom que nós possamos fazer essas reflexões, né? O nosso dia a dia, a nossa vida cotidiana, ela geralmente nos absorve muito do nosso tempo, que nós temos, claro, que nos dedicar a isso. E às vezes, sem nos apercebermos, nós vamos nos afastando ou então diminuindo essas ligações com esse conhecimento espiritual, esse conhecimento religioso propriamente dito. E isso realmente é muito danoso para todos nós, né? Nós vamos lembrar, junto com o Espírito André Luiz, quando nós vamos estudando a obra do Espírito André Luiz, nós vamos percebendo que muitos espíritos e espíritas, ou como diz o Dr. Bezerra de Menezes, espíritos espíritas, nós vamos esquecendo de que nós nos encontramos dentro de um projeto divino mais amplo, um projeto divino de difusão, né, dos ensinamentos, seja de uma difusão organizada dentro do movimento espírita, ou da difusão por meio do nosso comportamento na nossa vivência na sociedade, na família, no trabalho, onde nós nos encontramos. Mas um aproveitamento fica aquém, e nós retornamos ao plano espiritual um pouco vazio, sem a chamada veste nupcial da linguagem do Cristo. Então, isso é muito pernicioso, né? Então, muito será exigido de nós, porque nós tivemos acesso a muito, em termos de verdades celestes, de informações espirituais, mas também muito será nos dado para que, dentro de uma ideia de aproveitamento de tudo isso que nós temos, né? Vamos ver lá na obra do Espírito André Luiz um desfile de personagens que não aproveitaram corretamente essas informações, não aproveitaram para a sua mudança, né? O Espiritismo nos é dado para a nossa transformação própria, né? Não é dado somente para a beleza daquilo que ele vem, que ele nos demonstra, mas é dado para a nossa transformação pessoal. E dentro dessa ideia, nós vamos percebendo, então, que nos será cobrado aquilo que nos foi dado, mas também será nos dado se aquilo que foi nos dado for realmente aproveitado para a nossa mudança, para a nossa transformação, para que nós deixemos esse homem velho que ainda habita dentro de nós e que nós vamos dar lugar àquele homem novo, né? Aquele homem que o Emmanuel poeticamente diz, né, o homo spiritualis, ele fala, né, o homo sapiens tem que dar lugar ao homo spiritualis, ele usa essa expressão em latim. E então isso tudo é muito importante, né? A obra do Espírito André Luiz talvez seja a de mais impacto nessa materialização dos princípios espíritas, né? Kardec trouxe toda a teoria, juntamente com os espíritos superiores, que foram responsáveis pela codificação espírita. O plano espiritual se uniu com o codificador, e ali, naquela tarefa mútua, recíproca, surgiu a codificação como esse pilar de edificação das verdades. Logo depois, outras obras vieram, mas o Espírito André Luiz, pela mediunidade do nosso Chico Xavier, acabou trazendo a materialidade no sentido de colocar mesmo em prática. Nós vamos vendo a dinâmica da colocação em prática ou da não colocação em prática desses princípios. E essa advertência vai surgindo a todo momento da obra, a todo momento da obra. E nós vamos ali vendo como é importante, então, o aproveitamento de todas essas ideias para a nossa transformação, definitivamente para a prática do bem, né? Esse esforço nosso de compreender tudo isso. Não é uma tarefa fácil, né? Isso depende de um esforço, isso requer uma dedicação muito grande para todos nós, né? E chegamos, então, a esse capítulo 20, que é os trabalhadores da última hora. Dentro dessa ideia de advertência, de que nós fomos chamados, nós espíritas, e nós estamos agora dentro desse esforço para colocar, então, dentro de nós tudo isso que nós temos aprendido. Mas dentro desse capítulo 20, das muitas informações que constam ali, eu queria destacar uma mensagem que foi assinada pelo Espírito de Verdade. Logo ele, né, Espírito de Verdade. Apesar da dúvida ainda que exista entre o nosso movimento, mas nós sabemos que é Jesus, né? Kardec não teve, vamos dizer assim, naquele momento ele não achou de bom tom de colocar Jesus, mas ele vai acabar ali revelando, ele vai transcrever uma mensagem no livro dos médiuns e vai dizer assim que ele não ousa dizer o nome de quem assinou, mas que era Jesus. E depois ele repete essa mensagem
que é aquela mensagem, né? Venham como outrora os transviados filhos de Israel, né? E vai falar, né? Espíritas, amai-vos, eis o primeiro, né? Instruí-vos, eis o segundo. Então, Kardec, ele coloca essa mensagem no Livro dos Médiuns, e lá ele coloca Jesus. Aí ele repete essa mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo. Aí lá ele coloca Espírito de verdade. Ele não coloca Jesus. Então, e essa mensagem do capítulo 20, os obreiros do Senhor, o nome da mensagem, foi assinada pelo Espírito de verdade. E eu gosto dessa mensagem especificamente porque ela é dirigida aos espíritas, propriamente dito. É um chamado, ela tem um tom profético, né? Então, eu separei só algumas ideias quando vai ser dito o seguinte, né? Aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Isso em 1864, quando a obra foi publicada, o Evangelho segundo o Espiritismo, né? O Evangelho, vamos relembrar que é a grande conexão, né? O livro Evangelho segundo o Espiritismo é a grande conexão de Jesus dentro do Espiritismo. Embora Kardec já fazia isso desde a introdução do Livro dos Espíritos, porque o Livro dos Espíritos ele vai planificar toda a filosofia espírita ali, e vai ser sempre o nosso pilar principal. Mas ali, logo no começo da introdução, ele já vai falar de Jesus, dos ensinamentos. Quem for ler lá os princípios fundamentais do Espiritismo, naqueles itens, que ele coloca assim, os Espíritos transmitiram os seguintes ensinamentos, e ele coloca entre aspas, Kardec, lá na introdução do Livro dos Espíritos. E nós vamos ver, então, que aquilo é transcrição dos ensinamentos. E muitos deles estão contidos, o quê? Os ensinamentos de Jesus, lá na introdução. Aí ele vai desenvolvendo o Livro dos Espíritos, Allan Kardec, e vai chegar na terceira parte das leis morais, e vai falar que Jesus, ali os Espíritos respondem, né? É o grande exemplo de comportamento que nós temos que seguir. Pronto. Daí depois ele publica o Livro dos Médiuns, aí ele termina a planificação da obra da introdução do pilar do Espiritismo, o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns. E em 1864, ele já vai amadurecendo as questões e publica o Evangelho segundo o Espiritismo, conectando todo o conhecimento espírita com o conhecimento evangélico, a ponto de os dois se misturarem em águas puras, né? O conhecimento espírita se misturou com o evangelho em águas puras, a ponto de nós falarmos, como o Espírito Emmanuel, o próprio Allan Kardec, né? O espiritismo cristão. Então, tudo vai se misturando. Então, o espiritismo, ele surge como o evangelho redivivo, com novas informações e relembrando os ensinamentos do Cristo dentro da ideia de que Jesus encaminharia, né, um consolador para lembrar aquilo que ele, Jesus, havia dito e para nos ensinar coisas novas. Então, Kardec faz toda essa conexão com o conhecimento evangélico. E depois ele vai se desenvolvendo tudo isso, aí vem o Espírito Emmanuel, já no século XX, desenvolvendo todas as ideias cristãs, as ideias evangélicas à luz da doutrina espírita, né? É sempre bom nós afirmarmos isso, né? E para podermos sempre lembrar dessa verdade histórica que pautou, né, o trabalho do codificador, né? Lembrando que vários pesquisadores lá no século XIX também estudaram os fenômenos espíritas, mas estudar os fenômenos espíritas a partir dos fenômenos mediúnicos não quer dizer que esses pesquisadores eram espíritas propriamente ditos. Nós temos que lembrar isso, isso é muito importante. Vários pesquisadores se debruçaram sobre os fenômenos, mas somente um extraiu uma doutrina do estudo desses fenômenos, que foi Allan Kardec e que foi o Espiritismo, né? Kardec chegou a falar que todos poderiam ter crença nos espíritos, da existência deles, mas se essa crença não nos melhorasse como seres humanos, o ensino dos espíritos não valeria de absolutamente nada. Então, esse é o grande diferencial da doutrina espírita e que ele vai sendo renovado, né, ao longo da obra do codificador. Então, diz ainda o Espírito Verdade: ditosos serão os que houverem trabalhado no campo outro móvel, senão a caridade, né? Qual que é o campo do Senhor, né? O campo do Senhor é a terra, é onde nós nos encontramos, é em Swindon, é aqui em Londrina, é em Londres, é em qualquer lugar do planeta, né? Esse é a vinha do Senhor.
sem outro móvel, né, sem outra intenção, senão a caridade, né? O que é a caridade, né, no sentido mais amplo, espírita cristão, né? A caridade, ela é uma maneira de nós nos comportarmos perante a vida. Muitos de nós, quando ouvimos a palavra caridade, geralmente relaciona a palavra àquela caridade material, que é relevante, que é a doação de alimentos, de remédios, de roupas para os que se encontram em estado de vulnerabilidade. Essa realmente é um grande traço da caridade. Mas da caridade, no sentido espírita cristão, que é aquele sentido que Kardec perguntou, né? Qual o sentido da caridade tal qual entendia Jesus? Essa é a pergunta do Livro dos Espíritos. E eles vão responder, né? Benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias e perdão das ofensas, né? A benevolência, indulgência e perdão. E os Espíritos vão desenvolvendo essa ideia, principalmente no Evangelho segundo o Espiritismo. E vamos descobrindo que a caridade, ela será um fio condutor das nossas existências, né? A caridade, ela é aquilo que nós trabalhamos no nosso íntimo, no nosso psiquismo mais profundo, nessa conexão com Deus, e que ela vai externando por meio dos nossos pensamentos, por meio das nossas palavras e por meio dos nossos atos. Se ela não se expressar dessa maneira, ainda ela vai estar num terreno muito limitado. Mas a caridade, ela tem essa dinâmica dentro de nós e vai se externando em tudo. É ouvir uma pessoa que esteja com problema, né? É silenciar perante uma ofensa, é perdoar os que nos ofendem, é compreender a vida por um olhar mais imortal, né? Nós vamos vendo os acontecimentos da vida com um olhar mais imortal, com um olhar de que se uma pessoa erra, nós também podemos errar. Se uma pessoa está num desvio do caminho, nós temos que olhar essa pessoa, que também é o nosso irmão e que se encontra ainda num embate para desenvolver dentro de si mesmo essas ideias de purificação, essas ideias cristãs, que está, então, no cerne da caridade. Esse é o móvel, essa é a intenção, essa é a substância religiosa da vida. Não foi por outra razão que Kardec disse, fora da caridade não há salvação, naquela linguagem muito impactante, porque fora dela, fora de uma vivência caridosa, desse amor em movimento, né, como diz também Paulo de Tarso, se nós tivermos, né, se pudermos falar da língua dos anjos, mas não tivermos amor, se não tivermos caridade, nada nós seríamos. Então tudo vai se conectando, mas a caridade é mais uma postura perante a vida, perante o próximo, perante Deus, do que qualquer outra coisa, dentro da ideia cristã, né? O desenvolvimento de benevolência, de indulgência, de perdão, é muito difícil na vida prática. Isso é muito bonito o discurso, como realmente é, que nos acalenta, que nos dá uma noção mais exata da nossa vivência, dos nossos propósitos enquanto nós nos encontramos aqui, que nos dá uma noção da nossa realidade espiritual. Mas da vida prática, ela é mais difícil, tem um desafio muito grande de tudo isso. Mas nós temos que insistir, né? Porque isso está realmente no fio condutor das nossas vidas, né? Observem que a religião por si só, ela não vai trazer, né, esses elementos essenciais. O que importa mesmo é essa vivência dentro de nós, né? Dentro da ideia daquele homem de bem que Kardec coloca. A religião é um caminho, né? Ela não é uma realidade em si mesma, é um caminho para a nossa melhoria. Por isso que o Espírito Emmanuel disse lá no último parágrafo da introdução do Nosso Lar, né, de André Luiz, do primeiro livro do Espírito André Luiz, quem faz a introdução é o Espírito Emmanuel. E ele vai dizer assim que, sim, nós precisamos de espiritismo, mas muito mais de espiritualidade. Porque o espiritismo é o caminho para a construção da espiritualidade. A espiritualidade, o que é, senão a conquista de tudo isso dentro de nós? É uma conquista feita a duras penas, com muito sacrifício, né? Aquele espírito tem um discurso muito profundo nos primeiros capítulos da obra Os Mensageiros, que é o segundo livro, né, do Espírito André Luiz após o Nosso Lar. E esse discurso, ele é dado por um instrutor lá no plano espiritual, na cidade espiritual do Nosso Lar, que se chama Telésforo, o nome desse instrutor.
E ele, naquela noite, ele vai se dirigir a espíritos espíritas que faliram dentro das suas funções dentro do movimento espírita. Eu, particularmente, considero uma das palestras mais importantes que o Espírito André Luiz transcreve nas suas obras. Dos 13 livros, essa, sem dúvida, na minha opinião, na minha interpretação, é uma das mais importantes da obra do Espírito André Luiz. E assim como essa mensagem aos obreiros do Senhor, ela é dirigida a nós espíritas, especialmente, esse discurso do instrutor Telésforo também é dirigido a nós espíritas. E André Luiz vai transcrevendo ali. Então, vale a pena a releitura. E ali, a linha de raciocínio desse espírito, do instrutor Telésforo, é que nós espíritas tivemos toda uma preparação no plano espiritual, antes da nossa encarnação. E que o nosso trabalho dentro do movimento espírita, onde nós nos encontrarmos, todos os trabalhadores que nós vamos nos unindo para difundir as ideias espíritas, tudo isso é fruto de uma planificação, de um planejamento mais alto do plano espiritual. E que onde nós fomos ali preparados, participamos de palestras, de estágios no plano espiritual antes da nossa encarnação. E a nossa encarnação, ela nos foi dada com duplo propósito, isso no ângulo dos trabalhadores espíritas, da nossa reparação com as leis divinas, porque o nosso passado ainda é um passado um pouco em conflito com a lei divina, e para a conquista de outros horizontes espirituais. Mas naquele dia, especialmente da palestra, estavam ali os espíritas fracassados, os espíritas que faliram, porque muitos ali se desviaram, não pensem vocês que foram criminosos ou fizeram atos de violência à lei divina, não é isso. Houve um desvio das funções dentro daquilo que houve um planejamento, né? As intuições não foram seguidas, o planejamento, mas como que eu sei, como que eu vou lembrar das minhas obrigações se eu estou sujeito à lei do esquecimento? Mas nós temos as intuições, nós temos os conselhos dos espíritos, seja durante o sono, onde nós somos conduzidos ao plano espiritual, e seja também durante o nosso estado de vigília. Mas tudo isso decorre de um senso de uma autorresponsabilidade. E a grande mensagem desse espírito Telésforo, ali naquele momento, é que a chance nos foi dada, e nós temos que aproveitar isso. E que o espiritismo, ele é uma escola de transformação moral para todos nós. Não é só uma escola de belezas. Ele vai dizer ali que o Cristo, ele desceu de esferas superiores para conviver conosco, com as nossas dificuldades. Então, é que muitos colocaram empecilhos, colocaram obstáculos ao trabalho espírita, para falar, mas para mim não dá, porque eu não tenho tempo, não é possível. E isso ele foi falar que isso é uma desculpa inaceitável, porque se o Cristo saiu de esferas superiores e nos suportou, segundo ele, nós podemos também nos entregar um pouco mais a essa difusão das ideias verdadeiras que nós estamos aqui nessa missão, né, e na condição de obreiros do Senhor, né? E vai dizer ainda, então, o Espírito Verdade: vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra. Temos que impor limites aos nossos defeitos, né, para que eles frutifiquem. Porque vocês observem que todos nós temos defeitos ainda morais, né? Temos um pouco de orgulho, um pouco de vaidade, temos ainda um pouco de defeitos, né, contra os quais nós estamos lutando, né? A nossa vivência aqui na Terra não vai ser um mar de rosas, porque a Terra ainda não é um lugar da felicidade plena, né? Aqui é um lugar ainda de provas e expiações. Então, nós vamos encontrar várias dificuldades, seja na nossa vida pessoal, seja na nossa vida profissional, seja na nossa vida dentro do movimento espírita, dentro da família. Infelizmente, ainda nós somos espíritos um pouco em conflito com a lei. Mas isso não pode servir de obstáculo, de empecilho, né, à nossa regeneração enquanto espíritos, né? Nós temos que ser humildes perante a vida, né? O Emmanuel falou, o Espírito Emmanuel, que a humildade deve ser a base de todas as demais virtudes. E a humildade, ela nos dá uma noção exata do que realmente nós somos, né? Que nós somos aprendizes da vida.
Se nós nos colocarmos como sendo pessoas detentoras de um conhecimento muito profundo, sem que esse conhecimento se, se reconfigure numa transformação, nós vamos atrair um pouco de orgulho, de vaidade para todos nós, né? Se as mensagens espíritas não forem lidas com esse intuito de humildade, nós podemos nos tornar pessoas arrogantes. Algumas mensagens dentro da doutrina que nos lembram da nossa função de espírito, de obreiros do Senhor, que o Espiritismo é a terceira revelação, que o Espiritismo contém as verdades divinas, que o Espiritismo renova o cristianismo, que o Espiritismo tem a função de transformar toda a humanidade. Isso são palavras dos espíritos superiores. Então, elas devem ser lidas para nós que nos encontramos aqui encarnados com um tanto de humildade. Porque a humildade, ela vai nos trazendo a nossa verdadeira realidade, né? Como disse o nosso querido Herculano Pires, né, o nosso maior estudioso encarnado aqui, né, ele disse que não existe, nós não temos ainda o mestrado do Espiritismo, né, todos nós somos alunos, ele falou, da escola espírita, né. O Herculano Pires, ele realmente desenvolveu um trabalho extraordinário, tanto que ele foi convidado pelo Espírito Emmanuel para escrever alguns livros juntos, né? Então, vocês imaginem, né, o Espírito Emmanuel convidar um espírito encarnado para escrever livros juntos ali, né? Então, né, o conhecimento dele realmente foi muito grande. E ele falou sobre isso, nós somos, né, ainda aprendizes da vida. Quanto mais nós nos imbuirmos dessa ideia de humildade da doutrina, mais nós vamos poder fazer um trabalho significativo, né? Esse é o convite que é feito pelo Espírito Verdade nessa mensagem, os obreiros do Senhor, né? E ele vai dizer assim ainda, aos que não recuarem diante de suas tarefas, é que ele, Deus, vai confiar os postos mais difíceis na grande obra de regeneração pelo Espiritismo. Então, essas são algumas ideias dessa obra aqui, né? Dizendo o quê? Que nós somos realmente os trabalhadores da última hora, dentro da outra parábola da vinha, que nós não dissemos aqui, mas daquela parábola que aquele senhor saiu para assalariar e foi convidando, né? Todos os trabalhadores foram sendo convidados para a vinha, que é, né, o conhecimento, e nós somos os últimos aqui, nós espíritas, dessa vinha, que nada mais é também do que todo o planeta Terra, né? O Espiritismo também transbordou essa noção de templo religioso, transbordou isso, dizendo que onde nós nos encontramos dentro de um templo religioso, que é o próprio planeta, trazendo essa ideia de que todo o planeta Terra, né, é essa vinha e é onde nós nos situamos, e onde nós vamos nos desenvolvendo essas sementes espirituais, né? Toda essa ideia de religiosidade que traz essas mensagens é para nossa, né, é um movimento superior de educação espiritual de si mesmo, né? A doutrina espírita, ela é uma doutrina eminentemente pedagógica, né? Não sem razão que um homem ligado à pedagogia, que foi Allan Kardec, foi convocado para fazer todo esse trabalho de codificação, esse trabalho dessa doutrina pedagógica. O Espiritismo, ele vai nos ensinando dessa nossa realidade, vai nos ensinando da nossa pequenez ainda perante a vida, perante a existência, né? Então, esse capítulo 20, os obreiros do Senhor, ele deve ser interpretado assim, como sendo uma advertência para nós espíritas, como sendo um roteiro que nós devemos seguir, um roteiro de aprendizado, um roteiro que nós, ainda que tenhamos várias dificuldades ao longo da nossa vida, mas que nós estamos em um caminho de evolução, um caminho de felicidade, né? Eu penso que todos nós procuramos a felicidade. Muitos ainda não se dão conta disso, né? Ainda as verdades divinas, elas estão germinando ainda lentamente, né? Poucos têm conhecimento das verdades ainda, e muitos poucos têm ainda uma interiorização disso, né? Quando um exemplo grande de interiorização disso é o Espírito Estevão, né? Na obra Paulo Estevão, não sei se vocês já repararam, né? Ali no começo, vamos ver que o Estevão, aquele jovem na época, lá com 20 e poucos anos, quando ele teve acesso aos escritos de Levi, que seriam depois o Evangelho de Mateus, ele teve uma transformação muito profunda, porque houve ali, é como se nós jogássemos, né, sementes em um solo muito fértil, e elas se frutificavam com muita maestria.
Mas comparando hoje, mais maduro, quando eu li as primeiras vezes a obra Paulo Estevão, o nosso clássico, né, do Emmanuel, talvez a obra mais importante do Espírito Emmanuel, eu, pelo menos, eu fiquei focado mais na figura de Paulo, né? Eu fiquei focado na figura de Paulo, na transformação dele, Saulo de Tarso para Paulo, a aparição de Jesus, Saulo, Saulo, por que me persegues? Toda aquela transformação daquele homem antigo para o homem novo. Mas agora, ultimamente, o meu foco é mais na figura do Estevão, quando eu leio a obra, porque o Estevão foi um espírito extraordinário. Mas por quê que eu vejo assim hoje? Porque o impacto dele, das verdades do Cristo, foram simplesmente assim transformadoras, absolutamente transformadoras. Naquela pequena cena que ele vai falando, ele entra na casa do caminho, aí ele é recebido, e Pedro, ele começa a conversar um pouco, ele fala da origem dele, de todo aquele problema, né, que ele foi, né, do pai, né, que foi morto, tal, mas ele fala que ele acredita na vinda do Messias, ele conversa, mas eu acredito que virá um Messias. Daí Pedro fala, mas ele já veio. Ele, como? Já veio. Aí ele conversam rapidamente, entrega para ele, né, esses manuscritos do apóstolo Mateus, né, Levi. Aí eu lembro dessa cena, me marcou, porque ele se recolhe, ele lê, aí ele volta transformado para conversar com Pedro. Lembram dessa cena? Então, vocês comparam o seguinte, ele, com uma leitura do Evangelho de Mateus, ele se tornou o primeiro mártir do cristianismo e começou a difundir de maneira assim que impactou. Se nós estamos falando hoje aqui de espiritismo, ainda que seja uma palestra espiritual, quem começou isso foi Estevão, tirando Jesus, é claro, foi Estevão. Né? As grandes palestras, as grandes prédicas foram iniciadas por Estevão. Então ele se penetrou de todo esse conhecimento com uma leitura. Saulo de Tarso, para ter o mesmo efeito no espírito dele, ele teve que passar por todos aqueles tormentos que nós sabemos. Estevão não precisou disso. O espírito de Estevão já estava preparado para essas verdades celestiais. Então, é mais ou menos isso que nós temos que fazer, né, dentro das limitações, dentro das nossas ainda lutas diárias, né, para que esse conhecimento evangélico ele se impregne definitivamente na nossa vivência, por mais difícil que seja. Né? Quando o esforço ele será coroado dentro disso, né? E nessa mesma palestra do Espírito Telésforo, ele vai falar que toda subida, toda ascensão espiritual, e são palavras dele, não me culpem, requer suor e lágrimas. Não há subida espiritual sem suor e lágrimas. E muito esforço e muito empenho, né, na nossa vivência. E isso é muito difícil, né? Einstein falava, né, que uma grande ideia surge de 99% de trabalho e 1% de inspiração, né? E essa ideia nós podemos realmente trazer aqui para as conquistas espirituais, a nossa condição de obreiros, né, do Senhor, né? O espírito Joana de Ângeles tem um livro dela que se chama Após a Tempestade. Na última mensagem desse livro, ela vai dizer assim, os novos obreiros do Senhor. É o nome, é o título que ela dá, da benfeitora. E observem que o título da mensagem do Espírito Verdade é Os Obreiros do Senhor. E ela vai trazer os novos obreiros do Senhor. E essa mensagem, ela é, assim, ela tem um conteúdo espiritual, eu sempre leio para relembrar, mas cada vez que eu leio, eu me surpreendo mais com a benfeitora. E ela vai dizer assim que nós realmente, nós espíritas, tivemos outras vivências religiosas no passado, em outras escolas religiosas, e que nós não soubemos aproveitar todo esse ensinamento. E ela vai dizer assim, com as palavras dela, quando se preparavam os dias da codificação espírita, quando se convocavam trabalhadores dispostos à luta, quando se anunciavam as horas preditas, quando se arregimentavam ceareiros para a terra, escutamos o convite celeste e nos apressamos a oferecer nossas parcas forças, quanto nós mesmos, a fim de servir na ínfima condição de sulcadores do solo, onde deveriam cair as sementes de luz do evangelho do reino. Essa é
um pequeno parágrafo da mensagem Os Novos Obreiros do Senhor. Mas o norte de conhecimento, do conhecimento da benfeitora Joana de Ângeles, pelo Divaldo Franco, é que nós já fomos chamados em outras oportunidades e fomos reconvocados agora na doutrina espírita. E nós estamos oferecendo as nossas parcas, né, as nossas poucas forças nesse trabalho de difusão das ideias espíritas, seja pelo movimento espírita organizado, seja pelo nosso comportamento diário. Porque nós difundimos a doutrina não só na teoria, mas também pelo nosso comportamento, né, dentro do princípio do Espírito Emmanuel, que as palavras ensinam, mas os exemplos arrastam. Dentro dessa ideia que nós temos que ter, né? Meus amigos, então é isso. A minha fala de hoje, o assunto é muito, né? Mas já foram 45 minutos, esse é o tempo que eu costumo falar, né? Só para nós despertarmos algumas ideias das nossas responsabilidades perante a doutrina, perante o Espiritismo, perante Jesus, e que nós somos realmente os depositários hoje dessas grandes verdades. Mas sermos os depositários ainda é muito pouco, né? Nós temos que colocar esse depósito para que ele trabalhe em nosso favor e também trabalhe em favor do nosso próximo, que sente sede, né, dessas verdades, né? O mundo passa hoje por um momento muito difícil em razão da pandemia do Covid. É um momento que nos trouxe reflexões, é um momento que nos trouxe talvez uma ideia mais exata do que realmente do que é o início desse momento de transformação. Pelo menos para mim, não sei vocês, né, mas essa ideia de que nós estamos no início de um mundo de regeneração, em mim, se fez mais presente agora a partir dessa pandemia. Lembrando dos ensinamentos do Livro dos Espíritos, que as catástrofes, os grandes eventos da natureza, as epidemias, isso está lá no Livro dos Espíritos, elas são entregues para nós quando nós não evoluímos dentro de um plano divino de forma linear. Isso está no Livro dos Espíritos. Deus se usa dessas tragédias, tragédias no modo de falar, mas uma linguagem espírita são ensinamentos. Deus se usa desses ensinamentos para um novo despertar espírita, um novo despertar espiritual. Então, tudo isso vem ao encontro das nossas verdades espirituais, né? Isso está no Livro dos Espíritos de 1857, né? Inundações, grandes chuvas, epidemias, terremotos, tudo isso vem para nos sacudir, mas num sentido espiritual. Então é isso, meus irmãos, mais uma vez agradecendo a Alexandre, a Daniela, estou vendo aqui a Beth, lá do Fraternity, né? Que saudade de todos aí, do convívio, dos momentos lá em Londres com a Beth, também. Enfim, né? Então é isso, e que nós possamos seguir juntos mais uma vez. Obrigado a todos, que Deus e que o Mestre Jesus seja conosco hoje e sempre. Marcelo, nossa, olha, muito obrigado. Agora eu vou confessar que isso não foi uma reflexão, foi um trote, né? Porque você chegou aqui com um índice e jogou vários tópicos. Agora eu vou ter que ouvir essa reflexão do começo de novo para anotar, porque não deu tempo. Nossa, olha, vai ter assim muito desdobramento. Muito obrigado. Foi assim, para mim foi muito, como é que eu vou colocar aqui? Muito enriquecedor, né? Vai dar muito pano para manga, né? Como a gente diria há algum tempo atrás. Não sei se usa mais essa expressão. Então, muito obrigado. E nós tivemos aqui alguns companheiros que nos acompanharam ao vivo no Facebook, mas nós não temos perguntas no Facebook. E eu estou vendo aqui a carinha querida da nossa Beth, ali com uma vontade de fazer uma pergunta, de dar uma contribuição. Eu vou passar a palavra para ela. Está no mudo, Beth. Você está em mute, Beth. Não está dando para te ouvir. Não. Se você tiver no celular, se você andar para a tela da esquerda, vai ter um botão para você poder ativar o microfone.
não conseguiu. Bom, enquanto a Beth tenta aí, deixa eu fazer uma pergunta, Marcela, se tu me permite. Em primeiro lugar, muito obrigado mais uma vez, né? Para nós, assim, de um modo geral, talvez não tenhamos uma ideia mais concreta, mais palpável de como que a gente pode fazer no nosso dia a dia para desenvolver a nossa veste espiritual. Como é que a gente pode fazer para que a gente se escolha no dia a dia, né? Para que a gente melhore um pouquinho. Tu poderia desenvolver um pouquinho sobre isso, por favor? Sim, eu sempre, realmente é um trabalho difícil, né? Nós não temos uma resposta única, né, para isso, né? Mas isso vai partir daquele elemento da autodisciplina, né? Autodisciplina. Tudo que nós aprendemos na doutrina, ela deve servir para um propósito. E isso nós temos que entender. O que é autodisciplina? É entender que ainda eu sou ainda um aprendiz da vida e que eu tenho que me colocar como um aprendiz, como um aluno da vida. Então, no dia a dia, eu, por exemplo, eu levanto, eu já faço uma pequena prece ainda na cama, né, para poder me inspirar. E depois eu faço uma sustentação, faço uma leitura, geralmente uma pequena leitura de algo que desenvolva algumas ideias benevolentes, algumas ideias, e faço uma prece para iniciar o dia, né? E ao longo do dia eu procuro manter um pensamento, procuro manter, isso é um esforço diário. Muitas vezes eu não consigo, muitas vezes eu tenho que voltar, equilibrar, fazer uma meditação, também acho isso muito importante. E esse trabalho de leitura, de insistência no bem, de calar, às vezes, Daniela, de calar aquilo ainda que nós temos de inferior dentro de nós. Esse é um trabalho contínuo, que não pode redundar num ataque a... Senão, muitas pessoas, eu já fui assim também, né? Nós não temos que ter um julgamento muito rígido conosco, né? Isso é muito pernicioso, porque nós podemos daí atacar a nossa estima, atacando a nossa autoestima. Então, eu vou, por exemplo, todos nós aqui um plano. Eu vou ser uma pessoa mais paciente, por exemplo, né? Eu falo isso, né? Porque eu também tenho alguns problemas nessa área. Mas aí eu falhei no dia que eu fui impaciente com alguém, eu disse algo que não agradou, aí eu tenho que me concentrar e falar, não, eu estou num processo de aprendizado, então, consequentemente, eu vou me esforçar na próxima vez para ser paciente de novo. Então, é um trabalho constante de autoconhecimento, de saber das nossas limitações, né? Porque nós temos que saber o virtuosismo cristão, sermos pacientes, benevolentes, mas ao mesmo tempo proativos, desenvolvendo as nossas habilidades espirituais. Então, tudo isso requer um programa e requer uma autodisciplina, uma determinação, uma resiliência. Então, tudo isso é muito importante. O que nós não podemos é fracassarmos naqueles nossos objetivos e deixarmos de lado falando que nós somos muito imperfeitos, que isso só Jesus conseguiria, isso é coisa de Chico Xavier. Então, essas ideias limitadoras são muito perniciosas, né? Então, é um trabalho frequente mesmo da construção da veste nupcial, passa por esse autoconhecimento, por nos esforçarmos e, se nós cairmos, nós nos levantarmos diariamente. Diariamente. Esse é o trabalho, pelo menos é o que eu aplico para mim, né? Que eu tento. Todos nós estamos na luta. A gente também tenta. Às vezes a gente também não quer tentar, né? Dependendo do dia, né? Esse é o mais pernicioso. Você falou uma coisa, Marcelo, que me impactou bastante nessa reflexão, que foi quando você colocou que a pandemia fez com que caísse a ficha para você de que nós estamos atravessando essa transição, né? Entrando, né, a fase de regeneração. E eu queria desenvolver um pouquinho essa ideia rapidamente. Eu vou chegar a uma pergunta no final. Kardec já fala, né, em 1850, que o mundo já estaria num processo de regeneração, né? Já estava começando ali. Então, se a gente vê que nós passamos 160 anos, 170 anos e nada mudou, né? Aí Deus, na sua misericórdia, na sua compaixão, no seu amor infinito, nos deu esse presente, essa experiência, né, a pandemia, para ver se a gente se move, né, se mexe um pouco, né?
E aí a gente também tem aí uma série de comunicações, né, e ensinamentos dos espíritos, dizendo que estão vindo, né, espíritos mais desenvolvidos que nós, de outros sistemas, de outros planetas ou de outros lugares, para reencarnar aqui, para nos auxiliar nesse processo, né? E aí eu vejo, assim, eu percebo, eu não vejo, eu percebo que muita gente está numa situação acomodada, realmente acreditando que esses espíritos mais desenvolvidos, eles não vão vir aqui para nos ajudar, que eles vão vir aqui para fazer para a gente. Né? Aí você vem com essa questão, né, dos trabalhadores da última hora. Será que você podia desenvolver um pouquinho essa questão? Quer dizer, o esforço é nosso. Né? Nós somos a humanidade que encarna aqui na Terra. Quem é que tem a responsabilidade por esse esforço? Sim, com certeza, né? Nós, infelizmente, no nosso movimento espírita, algumas ideias, elas são tratadas de forma superficial por algumas pessoas, alguns setores. E isso vai nos trazendo, consequentemente, informações equivocadas, né? Realmente os espíritos vão encarnando, mas isso não acontece só agora. Os espíritos superiores encarnaram em todas as épocas da humanidade, para fazer evoluir a sociedade em todas as épocas, né? Isso é uma teoria realmente válida. Isso não está acontecendo só hoje, no século XXI, ou só no século. O Espiritismo, ele é a terceira grande revelação, né? Os 10 Mandamentos é a primeira grande revelação. O cristianismo é a segunda grande, o Espiritismo é a terceira. Mas houve muitas outras revelações. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo. As pequenas revelações. Esse mesmo raciocínio traz aqui para a questão dos espíritos, né? Enquanto nós não nos conscientizarmos dos nossos esforços próprios, nós não sairemos do lugar. Eu não quero assistir a uma palestra lá no plano espiritual para os espíritas fracassados. Eu não quero me encontrar lá. Nenhum de nós desejamos isso. Só que os que se encontram lá, né, eles também não sabiam que eles fracassaram. Eles foram descobrir isso no plano espiritual. É muito sutil. O fracasso perante Deus é muito sutil. Né? Então, nós temos que nos desvencilhar dessa ideia de que só o Chico Xavier ele é o mais perfeito, ou foi só Paulo de Tarso, o vaso escolhido, Divaldo Franco, mas é o Divaldo. Isso é uma ideia, isso é uma crença limitadora. É uma crença limitadora. Todos nós somos portadores de germens espirituais que têm que germinar para o bem. Né? E toda vez que nós vamos ler algo, nós temos que nos colocar como sendo destinatário dessa mensagem espírita. Ela é para mim, né? Não é para o marido, para a esposa, para o filho, para a mãe, para o amigo. Isso aqui é para aquela pessoa lá do centro espírita. Isso aqui é para o presidente do centro espírita. Não, não é. É para nós, em primeiro plano, né? A nossa principal mesmo responsabilidade é a nossa transformação moral. Se nós realmente continuarmos na difusão da doutrina, que isso é importante, não que não seja, mas se nós realmente só ficarmos nisso, nessa parte é muito superficial, nós não vamos aprofundar esses conhecimentos, né? Os espíritos que chegaram numa colocação espiritual é aquele que viveu plenamente isso, né? Tem isso lá naquele livro Voltei, do irmão Jacó, lembra que é quem escreve aquele Frederico Figner? O Frederico Figner não foi mais ninguém do que o responsável pelo setor doutrinário da FEB. Ele lia os livros para ver se os livros tinham conhecimento espírita e poderiam ser divulgados. Ele desencarnou. E não foi a surpresa dele que ele chegou lá, não tinha veste nupcial iluminada. O perispírito dele, nós sabemos, lembram que a luminosidade é um dos traços de evolução espiritual? Lembra que quando Jesus se aproximou de Saulo de Tarso, a luz de Jesus foi tão impactante que ele cegou Saulo de Tarso? E ele sabia disso na teoria, o Frederico Figner, de que a luminosidade era um traço de espíritos que estão num patamar mais evolutivo. Ele olhava para ele mesmo e falava, mas eu não tenho luz. Lembram disso? Cadê minha luz? Aí o espírito Bezerra de Menezes traz um espírito de uma senhora que foi uma professora numa zona rural, que tinha desencarnado na mesma noite do Frederico Figner, que é o irmão Jacó.
Ele olhou para a professora, que era católica, e ela estava toda nimbada de luz. Aí que ele ficou realmente, aí caiu a ficha, numa linguagem mais simples, de que realmente a vivência, e olha, que nós estamos, vejam bem, meus irmãos, Daniela, Alexandre, estamos falando de quem foi diretor doutrinário da Federação Espírita Brasileira. Então, por esses pequenos exemplos das obras espíritas, nós vamos ver o quão importante que é esse trabalho de autoiluminação e que nós não podemos transferir isso para ninguém, que nós somos responsáveis por isso mesmo. Essa é a grande questão, né? A nossa responsabilidade, né? E é uma coisa que é intransferível. E isso está em tudo quanto é canto, né? Toda a literatura espírita fala da responsabilidade, né? Kardec fala, né, do bom espírita, né? Que faz o esforço, né? O esforço no bem, o esforço diário. É um chamado frequente dos espíritos. Dificilmente uma mensagem espírita não vai ter uma frase que vai nos convocar à transformação moral. Dificilmente. Hoje, mais maduro, eu vejo isso, né? Eu tenho um pouco mais de 20 anos de espiritismo. No começo, eu sempre via mais uma consolação, uma mensagem, porque eu fui para o espiritismo pelo sofrimento, pelos problemas, né? Pelas provações, né? Hoje, sofrimentos no passado. Hoje, processos de aprendizado. Sim. E eu via sempre esse lado de consolação, de que realmente o sofrimento é algo passageiro. Hoje, mais maduro, passados mais de 20 anos de acesso à doutrina, eu já começo a ver ali outras informações que eu não enxergava. E uma das informações que eu vejo é essa convocação que os espíritos fazem. Esse texto que eu mencionei da Joana de Ângeles, no livro Após a Tempestade, é um chamado da primeira à última linha, e é um texto bem extenso, tem mais de 10 folhas, salvo engano, e que ela chama lá os novos obreiros do Senhor. É uma convocação, desde o começo até a última linha. E tem uma frase que ela fala assim, luz ou treva? Ela fala, é nós que vamos decidir agora, luz ou treva. Chegou esse momento, né? Então é isso, né? Essa convocação perene que os espíritos fazem para a nossa transformação do conhecimento espírita cristão. Eu acredito, eu entendo hoje que essa é a grande questão para todos nós, que é a nossa conscientização, que é o entendimento de que o trabalho ele é interno, ele não é externo, não vem de fora para dentro, mas ele se inicia de dentro para fora. E o que eu quero dizer com isso? São todas as coisas que tu falou hoje, né? Que é o esforço, que é essa conscientização, a responsabilidade que a gente tem, né? É parar de ser ingênuo. Isso. E parar de se auto-sabotar, né? Porque a Joana de Ângeles também fala, né, Marcelo, que quando a gente fala que a gente não pode, na realidade a gente está dizendo que a gente não quer. Então, que a gente aprenda a se autoconhecer para poder identificar isso, né? Porque, por exemplo, a gente só procura um médico quando a gente assume para nós que estamos doentes. Se a gente não assumir essas repercussões equivocadas dentro da gente, como é que a gente vai se esforçar para modificá-las, né? Perfeito. Perfeito, Daniela, exatamente isso, né? Quem realmente diz que não pode, coloca limites, a pessoa, no fundo mesmo, ela não quer sair, né? Sair de toda essa situação que se encontra, né? O Espírito Emmanuel, vocês lembram quando ele vai fazer o prefácio do livro Libertação, que ele fala da lenda do peixinho, da lenda egípcia do peixinho vermelho, que alguns peixes queriam ficar no lodo, que na verdade são os que tiveram acesso às verdades espirituais, mas não se interessam por elas. Ele usa uma figura forte, né? Nunca mais eu esqueci, né? Os peixes continuavam no lodo. Mas aquele que quis avançar teve que passar por um pequeno canal, e ali ele perdeu escamas, ele se feriu, e ele chegou num rio. E ele viu que tinha outros peixes, que até então ele nem sabia da existência. E ele continuou e chegou no mar. E ele viu que havia outras habitações, outros animais. Lembram dessa analogia que ele faz? Então, esse despertamento espiritual, ele vai nos levar a outros mares da realidade espiritual, e muito melhores
em relação ao mar, ao lago de lodo, essa é a figura do Espírito Emmanuel, de lado de lodo onde nós nos encontramos. É essa figura que ele usa no livro Libertação. Não sem motivo, o título da obra é Libertação, né? O quinto livro do Espírito André Luiz, do sexto livro do Espírito André Luiz. Né? São outros planos de consciência, né? É a nossa elevação, a elevação da nossa consciência, né? Acho que é muito por aí mesmo. Marcelo, infelizmente, nós já passou aqui 1h05. A gente ia ficar com você aqui até amanhã de manhã, mas eu acho que a gente vai ter que encerrar. Nós gostaríamos de agradecer mais uma vez. Nossa, muitíssimo obrigado por nos conduzir por essa reflexão assim. E como eu falei que vai ter muitos desdobramentos, né? Só essa questão dos novos obreiros do Senhor, isso aqui eu nunca li. Eu tô aqui, já anotei, já comecei, enquanto você estava falando, já comecei a procurar no Google onde é que eu vou achar isso. Então, a gente queria agradecer muito a você, assim, de coração, que é essa oportunidade de hoje. Tem uma pergunta aqui, desculpe. A Beth perguntou aqui, nós espíritas estamos tendo a oportunidade de testemunhar o momento que estamos vivenciando. Você concorda com o conhecimento já adquirido por todos nós? Sim, com certeza, né? Nós estamos testemunhando momentos marcantes para a nossa existência de espíritos, tanto na questão do planeta, propriamente dito, né? Porque nós evoluímos enquanto pessoas, o planeta Terra evolui enquanto planeta, e os conhecimentos espirituais também evoluem, né? Então, nós somos testemunhas, sim, de tudo isso, e testemunhas, mas não só, né, de observação, né? Aquelas testemunhas que sabemos, pelo menos temos uma noção bem ampla do que está ocorrendo, né? Porque essa mudança para a regeneração, vocês podem observar, os espíritos nos avisam, nos comunicam desde Kardec, só que detalhes nós ainda não temos, nós ainda não sabemos exatamente como que isso vai se dar, porque vai ser algo novo para nós, né? Nós temos condições de saber da nossa existência atual, mas realmente para o futuro isso é mais difícil. Mas nós somos testemunhas proativas, né? As testemunhas que podemos e que queremos fazer algo a mais, algo que melhore o nosso orbe, que é a nossa casa, que nos recebe tão bem, em nome do Cristo, né? Em nome de Deus. Muito obrigado. Marcelo, só para encerrar, nós gostaríamos de convidá-lo para fazer a nossa oração de encerramento. Você se incomodaria? Não, faço sim, com certeza. Muita alegria. Primeiro, um agradecimento novamente, rápido, né, a Daniela, ao Alexandre, de novo, né, cumprimentar todo mundo, a Beth, né, todos os amigos, e lembra, mais uma vez, agora falando com vocês, boas memórias vieram, né, do período que eu passei no Reino Unido, né, foram 2 semanas intensas, que até hoje marcam, assim, impactantes no meu espírito, né, então vendo vocês, essas memórias vieram aqui e me fizeram muito bem também, tá? Então vamos fazer uma prece, vamos unir os nossos pensamentos, vamos levar as nossas boas intenções a Deus, nosso Pai Celestial, em agradecimento ao momento que nós vivenciamos nesta manhã, nesta tarde, e que possamos, Pai, sempre nos conscientizar cada vez mais dessas verdades, que procuremos nos preocupar com tudo isso, mas ao mesmo tempo ofertando a sua obra, aquilo que nós temos de mais relevante, aquilo que nós temos de mais importante, que é a nossa vontade de crescer, a nossa vontade de evoluir e a nossa vontade de conhecimento das suas leis divinas, que nós sabemos é onde está a nossa verdadeira felicidade. Agradecemos ao Mestre Jesus por sermos trabalhadores da sua vinha, ainda limitados, mas sabemos que podemos crescer cada vez mais. Pedimos, Mestre Jesus, que ilumine os nossos caminhos, que ilumine as nossas vidas, para que possamos seguir sempre adiante. E, por fim, agradecemos aos espíritos amigos, aos espíritos que dirigem as nossas casas espíritas, que dirigem o movimento espírita, com os quais nos conectamos.
É o que pedimos, Pai, em teu nome, hoje e sempre, assim seja. Bom, já não estamos mais live no Facebook.